ela risca tintas pelos meus poros. Akofena, akopen, onin Obi, nkabin, haya, duafe Bese saka, dono, dame, mate Kuntum, katam, funtum, funefu, sakofa Akoma, akofena, akopen, onin Obi, nkabin, haya, duafe Bese saka, dono, dame, mate. Olá, amoras! Meu nome é Marília da Hora. Estou aqui para passar o tempo com vocês e falar um pouco sobre literatura negra. E hoje o assunto é Adinkras. Não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, vão passar a conhecer agora. E antes de eu falar sobre o significado do que são Adinkras, eu vou contar um pouco da história dele. Tirei do site do Consulado de Angola. Diz assim: os símbolos Adinkras são símbolos africanos desenvolvidos pelos Akan, que é um grupo cultural presente em Gana, Costa do Marfim e Togo, países do oeste da África. Eles se destacam pela utilização de símbolos para transmitir ideias. Cada um representa um conceito, um ditado, um provérbio específico, enraizado nas experiências dos povos Akan. O conjunto deles, chamados Adinkra, forma um sistema de preservação e transmissão dos valores acumulados pelos Akans. Esses símbolos são um tipo de escrituras pictográficas, ou seja, desenhos, pictográficos de desenho, utilizada amplamente no cotidiano dessa sociedade e que está presente nos tecidos tradicionais, cerâmica, decoração, utensílios domésticos, arquitetura e objetos de bronzes e rituais. E olha que legal, eu achei isso. Durante um conflito militar no início do século XIX, início do século XIX, 1800 por aí, causados pelos Guiamã, não sei se estou falando certo, mas é o que vai aqui, que tentavam copiar a cadeira de ouro, símbolo da nação Achante. E isso é interessante, gente, porque assim, a gente precisa compreender que a África é um país riquíssimo. Existia dentro da África também, além da Costa do Marfim, a Costa do Ouro. E Costa do Ouro porque lá existe muito ouro. Era tanto ouro que existia cadeiras e tantos outros móveis e utensílios de ouro, né? O rei Guiamã, ele foi morto. Seu manto Adinkra foi tomado por Nana Osei Bossum Paini, o Achanterrene, o rei Achante, como troféu, né? Ele, como troféu, matou o rei e pegou o manto Adinkra, né? Com a túnica veio o conhecimento da Aduro Adinkra, ou seja, é a tinta especial utilizada no processo da impressão para poder colocar as estampas, e do processo de estampagem de desenhos em panos de algodão. A população Akan desenvolveu habilidades significativas na tecelagem do século XVI em Nzoco, hoje Bego, importante centro de tecelagem. Isso é muito legal, gente, porque é a história um pouco dos países da África, né? E eu quero aqui colocar isso que é interessante sobre a questão da tecelagem, porque eu vou contar uma história agora legal aqui. Eu gosto muito de museus, e quando eu conheço novos amigos, eu sempre convido eles para ir para os museus.
E uma vez com meus amigos, a gente foi para o Museu Afro, aqui na Bahia, né, em Salvador, e eles ficaram impressionados com os utensílios fundidos e os utensílios de tecelagem, né, que vieram da África, né? No Museu Afro da Bahia tem uma parte que tem utensílios, né, desses povos. E a gente tem riquíssimos produtos, né? Porque a Bahia foi um grande, um estado que mais teve escravizados, né? Então eles trouxeram esses utensílios. Então é interessante como as pessoas elas ficam abismadas, porque nós temos esses utensílios. A gente tem muita cultura, a gente tem muito o que aprender, o que mostrar, né? E aí fica a dica para vocês, né? Passearem quando puderem, sair, passear e ir no Museu Afro-Brasileiro, que vocês vão encontrar muita coisa. Os adinkra, originalmente produzidos pelos clãs Guiamã, da região Brong, eram de direito exclusivo da realeza e dos líderes espirituais, e só podiam ser utilizados em cerimônias importantes, tais como os funerais adinkras. Com o tempo, os Ashanti desenvolveram mais simbologias adinkras, incorporando sua própria filosofia, contos folclóricos e cultura. São mais de 80 adinkras, são mais de 80 símbolos que existem, né? Com o tempo, os Ashanti desenvolveram mais simbologias. Os tecidos ocupam um lugar muito especial na cultura Akan. São utilizados não apenas como vestimentas, mas também como forma de expressão. Assim, os símbolos adinkras são estampados nos tecidos para transmitir mensagens. Essa rica tradição existe desde o século XVII. Inicialmente, as vestimentas com símbolos adinkras eram usados apenas nas celebrações fúnebres. Os símbolos utilizados expressavam as qualidades atribuídas às pessoas que haviam morrido. Hoje em dia, os tecidos com estampas adinkras são usados no dia a dia, mas principalmente em celebrações. Os símbolos são estampados nos tecidos por meio de uma espécie de carimbo, feito com a casca de cabaças. Este é mergulhado numa tintura feita com cascas de árvores e pressionado diversas vezes no tecido para criar estampas. Atualmente, tecidos industrializados comemorativos também são estampados com adinkras. E agora, vamos saber quais são esses símbolos? Bem, como eles são mais de 80 símbolos, não vai dar para falar sobre todos eles. Então, eu fiz a escolha de falar sobre os adinkras que vem na música que a gente ouviu no começo do vídeo. O primeiro adinkra que eu irei falar é o Kuntum Kantan. Kuntum Kantan significa não possuem. Não possuem o quê? Não possuem humildade. Então, há uma necessidade de humildade. Há uma necessidade de servir, de ser humilde. O segundo adinkra é o Futim Funefo. Futim Funefo. E o que é o Futim Funefo? Eles são crocodilos siameses que dividem o mesmo estômago. E o que isso significa? Isso significa unidade, significa que é uma união das diferenças culturais. Ou seja, precisamos ser mais unidos. Seguimos juntos enquanto temos os mesmos propósitos. Eu acho esse adinkra muito lindo, né? Porque é o que o movimento negro ele precisa, é o que sempre nós estamos dizendo, nós precisamos nos unir para que a gente possa sair vitorioso, né? E unir em todos os sentidos, tanto na questão de raça, como de gênero,
como LGBT, como indígena, se a gente tem um propósito de igualdade, de equidade, a gente precisa fazer essa união, né? Funtim-Funefo. Sankofa. Sankofa, eu acredito que muita gente já ouviu falar. É muito lindo esse significado, né? O Sankofa significa volte e pegue o que importa. Quer dizer que é importante para todos voltar ao passado e aprender as lições que a vida nos deu, a fim de usá-las como sabedoria do presente. Ou seja, a gente aprende com o nosso passado, a gente ouve o nosso passado, né? Que tem a ver com a questão da ancestralidade. E isso para nós, negros, é muito importante, porque como a gente já falou nos outros vídeos, é tirado de nós a nossa história, é tirado de nós o nosso passado. É fácil para um branco dizer qual é a sua origem. Ah, eu tive uma origem italiana, eu tive uma origem portuguesa. Mas nós não sabemos das nossas origens africanas. Eu não sei se minha tataravó, minha tetaravó, de onde ela era. Se era de Gana, se era de Angola. De onde? Nós não temos, porque isso foi tirado da gente, né? Eu acredito que alguns de vocês devem conhecer a história de Rui Barbosa, né? Que ele teve uma lei para queimar documentos africanos, registros africanos, né? Ou seja, dificultando a questão da nossa história, da nossa origem. Então, para a gente é muito importante essa questão do passado, da ancestralidade. Tanto para a gente aprender sobre os nossos, como também aprender sobre os erros, né? A gente só acerta se a gente aprender que errou. Então, tá aí o Sankofa. O outro adinkra se chama Akoma, que significa coração. É o símbolo de paciência e tolerância. De acordo com Agbo, eu não sei o que é Agbo, gente. Já procurei, pesquisei, mas não achei. Quando uma pessoa diz que tem o coração na barriga, essa pessoa é muito tolerante. E é interessante porque eu estava estudando um pouco sobre filosofia africana, né? Eu ouvi um vídeo de Katiúcia, né? Que é uma filósofa que estuda a filosofia Kemet, e ela fala sobre essa questão do coração, de que o coração ele tem a mesma importância que o cérebro, né? Que tem a ver também com a razão. E eu achei assim interessante, apesar da filosofia Kemet ela ser egípcia, né? Mas nada impede de que esse conhecimento ele foi perpassando e chegou até aqui, né? E é interessante, quem tem o coração na barriga significa que é uma pessoa tolerante. Eu gostei muito, né? O próximo a dica. Acofená. Acofená ou acofena. É isso, acofená. Significa espada de guerra, coragem, bravura, heroísmo. Além de reconhecer a coragem e a bravura, as espadas podem representar também a autoridade do Estado legítimo, né? São duas espadas cruzadas, vocês vão ver aqui ou aqui, não sei, eu vou mostrar para vocês, né? Que é o significado disso também, que pode ser do Estado legítimo. Akoben, ou Akoben, né? Significa vigilância e precaução. Foi tudo que eu achei desse adinkra, vigilância e precaução. Oni, eu não achei o Oni puro, eu achei o Nea-Oni, né? Quem não sabe pode aprender. Eu achei isso lindo. Símbolo do conhecimento,
a educação ao longo da vida e a busca contínua pelo conhecimento. Ou seja, Oni é conhecimento. Bidobi Ika. Bidobi Ika. Ninguém deve morder os outros. Ou seja, significa a paz e a harmonia. Esse adinkra, ele tem o símbolo de dois peixes, um querendo morder o rabo do outro, que significa essa prevenção. Não procure conflitos, não procure morder o outro, né? Fica essa lembrança. Ayá. Ayá representa força e quando vencemos desafios. Esse desenho mostra uma semente que com todas as dificuldades consegue gerar uma planta forte. O desenho é muito lindo. Duafê, pente de madeira, símbolo do desejável, qualidades femininas, símbolo de beleza e limpeza. E aí, você lembra do quê? Esse duafê. Beleza, limpeza. Limpeza nos leva à água, né? Eu penso logo em Oxum, né? Esse duafê. Becé Sacá, saco de nozes de cola, símbolo de riqueza, poder, abundância, muita união e unidade. E é interessante esse Becé Sacá, porque quando eu for falar para vocês sobre, tem um romance de Chimamanda Adichie chamado Meio Sol Amarelo. E esse romance é muito lindo, é muito interessante porque ele vai falar sobre uma guerra que teve, sobre a origem de Biafra, que foi um país lá na África, mas que ele não existe mais, né? Foi uma tentativa. E é muito interessante a forma porque esse país ele foi originado, né? E numa das partes desse romance, os grupos, um dos grupos que se reúnem na casa do professor, eles comem a noz de cola, eles mastigam a noz de cola, né? Como se fosse um ritual. E essa noz de cola, ela quer falar sobre isso, sobre a questão dessa unidade, dessa riqueza, né? Interessante. Dame, dame, ou dame, dame, com E no final, né? Nome de um jogo de tabuleiro. E esse dame, dame tem o símbolo de inteligência, de engenhosidade, né? Mate, masse. Mate, masse é perfeito. O que ouço, eu continuo. Símbolo do conhecimento, da sabedoria e da prudência. O significado implícito da frase matemasse é eu entendo. Entendimento significa sabedoria e conhecimento, mas representa também a prudência de se levar em consideração o que a outra pessoa disse. O que eu ouço, eu aprendo e eu continuo, eu repasso esse conhecimento. Não é lindo? Bem, esses são os adinkras que eu vou mostrar hoje para vocês. Não tem como eu mostrar todos os 80 adinkras. Mas aqui eu quero deixar uma ideia, né? Como é que podemos usar isso nas escolas? Porque, apesar de eu achar legal a gente falar sobre a literatura negra e todos tenham acesso, eu acho interessante que a gente saiba como usar isso nas escolas. Como é que eu posso usar essas informações nas escolas? Eu estava pensando, quando a gente dá literatura ou língua portuguesa, existe uma parte, né,
na escola, da língua, eu acho que é na língua portuguesa, não sei se é língua portuguesa ou literatura que dá, que é sobre os gêneros literários e os gêneros textuais. Dentro dos gêneros textuais, a gente vai falar sobre o informativo, né, que é o denotativo, conotativo, não lembro agora, que dentro deles estão as notícias, os jornais, né? Então, a gente pode pegar essas informações dos adinkras e usar como exemplos, né? A gente também pode usar na educação artística, porque esses símbolos são lindos. A gente pode pedir para que os nossos alunos pintem os adinkras, tentem fazer esses símbolos, né? Esses significados. E aí a gente está usando, gente, a lei das 1639 em todas essas situações. A gente pode usar também na área de geografia. É uma expressão artística do povo de Gana, do Togo, da costa do oeste, da costa do Marfim, do oeste da África. Vamos pegar o mapa, vamos descobrir o que é que tem, né, no mapa, onde é que fica esses lugares. Então, a gente pode usar de várias maneiras. E além de a gente também perceber nos nossos romances, né, nos romances literários. Porque quando a gente fala sobre ancestralidade, quando a gente fala sobre união, tudo isso vai aparecer nos nossos romances. Tudo isso são adinkras, uma simbologia que está na literatura e em tantos outros lugares, né, que faz parte da gente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês peguem a música Adinkras de Aláfia para poder ouvir. Sim, gente, Aláfia também é uma palavra africana. É uma palavra em Yorubá. E eu vou deixar vocês com um pouquinho de curiosidade para poder pesquisar sobre o que é Aláfia. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Por hoje só. Obrigada pela paciência, obrigada por ter chegado até aqui. Até a próxima.